Olá, pessoal, estamos voltando. Acho que está travando aqui, tá dando certo. O pessoal tá me ouvindo agora? Eu acho que travou aqui, deve ter dado uma queda da internet. Vocês podem confirmar para mim se tá ok? Voltou, tá ok aí? Só dá ok. Doutora Laís já entrou novamente. Acredito que deu uma queda aqui na minha internet, ok, tá ok. Então vamos retomar. Boa tarde, Paulo, tá ok aí? Vamos então retornar. Vou chamar a doutora Laís para a gente retomar aqui o nosso debate. Só um minutinho. Como a gente tá em casa, e às vezes acontece isso, né, pessoal? De travar, de cair um pouquinho. Vamos ver aqui que eu vou tentar chamar aqui a doutora Laís. Doutora Laís, se tiver, já pode mandar o convitinho para estar participando novamente. Estou tentando chamá-la aqui. Moraes Fernando, ok. Marília Nodari, ok. Fábio Miranda, ok, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estou chamando a doutora Laís para a gente falar sobre esse tema que é a violência doméstica. Doutora, voltamos. Voltamos. Deu uma queda na internet, mas vamos lá, doutora. Retomando o nosso debate, então, né? A situação do cenário que as vítimas acabam ficando muito tempo, né, em casa com os agressores e acabam tendo dificuldade para fazer a denúncia. Este é o cenário que mais preocupa. Sim. Inclusive, a escolha do tema, né, da nossa live é justamente em razão de a mulher sofrer uma violência doméstica pela proximidade com o agressor e não conseguir buscar ajuda. Porque os números indicam que a violência doméstica, ela pode aumentar, ela vem aumentando em períodos de isolamento, dessa quarentena obrigatória. Só que existe uma preocupação, não só do Ministério Público, mas de todos os outros atores envolvidos nesse processo de cuidar da mulher, de acolher a mulher, no sentido de levar a ela informação para que ela saiba onde pedir ajuda, como pedir ajuda, qual o amparo que ela vai ter, como é que vai ser a vida dela, se ela realmente registrar uma ocorrência, qual o suporte que ela tem. Então, nunca é demais, a gente sabe que muito já foi dito sobre a violência doméstica desde o início da pandemia. Aliás, a gente sempre procura, independente dessa situação da Covid, há um empenho muito grande do Ministério Público em desenvolver projetos, em levar conhecimento, em se aproximar da sociedade para levar a informação. Porque, como a gente sabe, informação é poder. É a informação, é o conhecimento que vai empoderar as nossas mulheres. Mas, principalmente agora, nesse período diferenciado que o mundo está vivendo, né, ensinar, vamos dizer assim, o caminho das pedras para essas mulheres, de como, onde elas podem buscar ajuda, dizer para elas que violência doméstica não é só a física, é a psicológica. Isso é muito importante, porque muito já foi dito, né, em lives, campanhas, mas nunca é demais a gente dizer que violência doméstica, ela pode ser também a psicológica, além da física, moral, patrimonial, sexual, mas a violência psicológica. Doutora, é importante, a senhora falou de levar essa informação às mulheres, né? É importante falar que as medidas protetivas neste período, elas podem ser solicitadas, elas estão sendo deferidas normalmente. Sim, inclusive, é importante ressaltar que as medidas protetivas, elas são independentes do processo criminal. Então, quando uma mulher, ela registra uma ocorrência e aí, posterior, solicita as medidas protetivas, obtém essas medidas protetivas e, posteriormente, ela decide
desistir da queixa, né? Vamos dizer assim, que não é a expressão jurídica mais correta, mas a gente está aqui para bater um papo. Então, vamos falar de uma maneira que todos entendam. Sim. Então, quando, de repente, ela posteriormente resolve desistir da queixa, isso não significa que ela tem que abdicar das medidas protetivas. Então, ainda que ela desista, ela pode solicitar que as medidas protetivas continuem em vigor, para evitar a aproximação do agressor, seja por qualquer meio, física, por WhatsApp, Facebook, Messenger. Ela pode solicitar para que ela possa ter paz. Que o importante é levar paz para essas mulheres. A gente acompanha a divulgação nacionalmente, né, doutora, em relação aos números de denúncias que, né, aumentaram bastante no Disque 180, né, que é o canal né, das mulheres denunciarem. Também buscas no Google sobre a Lei Maria da Penha aumentaram 200%. Então, isso demonstra que as mulheres que estão sendo vítimas, de alguma forma, tentam buscar essa ajuda e esse apoio, né? Sim, no início, no nosso primeiro lockdown, né, aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, mais precisamente, houve um decréscimo do número de casos de violência doméstica. E a primeira preocupação que nós tivemos se isso não era um subdimensionamento, um número oculto, porque as mulheres a realidade seria pior, de mais casos, e as mulheres não estariam tendo acesso aos canais de comunicação. Então, nós fizemos campanhas, WhatsApps que circularam em redes sociais, disponibilizamos telefones, o telefone da ouvidoria do Ministério Público, existe a ouvidoria nacional, que é o 180. Importante frisar que o Conselho Nacional do Ministério Público criou a Ouvidoria das Mulheres, que é um canal complementar, que depois eu vou passar, inclusive, o telefone. Aliás, eu já vou deixar registrado agora para eu não esquecer mais tarde. É o 61 3315 9576, porque é Brasília, né? DDD 61. Então, esses canais foram sendo divulgados para que a mulher pudesse realmente fazer esse registro e a gente não tivesse uma falsa impressão de que a violência tinha diminuído. A Delegacia da Mulher aqui em Cuiabá, por exemplo, disponibilizou o boletim de ocorrência online, né? Para que essa demanda chegue até a gente desses casos de violência doméstica. Existe no site do Ministério Público o telefone dos promotores que atuam na matéria, aliás, de todos os promotores. Aos finais de semana e feriados, enfim, nós temos o promotor plantonista. Então, levar ao conhecimento dessa mulher os meios pelos quais ela pode pedir ajuda. Uhum. A gente vê um comentário aqui, eu vou ler aqui, da Ellen Milano, ela diz assim: nesses momentos de pandemia, as nossas mulheres estão mais próximas e mais tempo em companhia do agressor, o que pode potencializar ainda mais o cenário de violência, que é o que nós comentamos no início, né? Essa aproximação que as pessoas acabam ficando mais dentro de casa, evitam sair, né, para a prevenção da pandemia, e esse contato próximo do tempo todo. E aí nós vemos essa questão, que pode ocorrer desde uma violência psicológica até a física. São diferentes tipos de violência, né, doutora? Então, Tânia, inclusive, eu não me estendi muito, mas eu acho que agora é pertinente falar. O tema da nossa live, Covid-19, violência doméstica, mulheres duplamente atingidas, que vai ao encontro do questionamento da colega Ellen. Por que duplamente atingidas? Porque o primeiro impacto é emocional e físico para essa mulher, em razão da quarentena obrigatória. Emocional, porque a mulher, ela é preocupada, ela é acolhedora. Por uma vivência cultural, ela é acolhedora. Ela se preocupa com as suas próprias questões, com as questões emocionais pelas quais o companheiro está passando, o aumento do estresse, o eventual álcool aumentar.
toda e qualquer situação que cause uma tensão nas relações maritais. A mulher se preocupa com isso. Até porque também, né, existe uma ex-popular que é da nossa cultura, ela tenta sempre aparar essas arestas. E em relação ao impacto também físico que ela sofre, esse primeiro impacto que é o físico e emocional, físico porque ela tem mais afazeres, mais demandas, os afazeres com os filhos, né, com as tarefas domésticas e das crianças, o teletrabalho. Não estou dizendo que companheiros e parceiros não colaborem nisso. Colaboram, muitas vezes colaboram, mas a sobrecarga maior é da mulher. E aí, isso tudo, todo esse aumento, esse novo modelo de convivência com o isolamento, considerada essa tensão que pode estar aumentada e etc., pode culminar no segundo impacto, que é a violência doméstica em si, porque ela está próxima do agressor todo. Esse homem pode estar impactado pelas suas preocupações econômicas, financeiras, e se tornar agressivo, irritadiço. Então, essa a importância da nossa live, da nossa e de diversas outras, de levar essa explicação para essa mulher, de que é natural até que as pessoas se sintam mais esgotadas. A gente escuta bastante dizer que o isolamento está causando esgotamento emocional, é natural. Então, também ficam aquelas dicas, já ouviu, mas que é importante frisar, de ter uma rotina, conversar com alguém se você está se sentindo oprimido pela situação, entender que nesse momento possa fazer, no sentido de tem um lockdown, nós estamos vivendo um lockdown, a gente tem que, aqui em Cuiabá, a gente tem que lidar com essa situação da melhor maneira possível. A violência não é a solução. A violência não é, e nunca foi e jamais será a solução. É verdade. Doutora, a gente tem alguns comentários aqui do pessoal que tá interagindo, né? Eu vou compartilhar aqui, né? A Elisângela, ela diz assim: certa vez eu vi um comentário que mesmo retirando a queixa, o processo segue em frente, isso procede? Que é o que a doutora estava falando antes, né? A Ellen também fala, aqui em Cuiabá a patrulha continua acompanhando as mulheres com medidas protetivas? O Paulo diz, parabéns, Laís, o objetivo é claro como sempre. Luciano, Miguel Slarenko, Renê de Souza, várias pessoas participando, doutora, mas a super patrulha, doutora, a patrulha está continuando, está trabalhando normalmente? Sim, a patrulha, ela está atendendo normalmente nesse período de pandemia e também no período de, né, a patrulha, ela não encerrou as suas atividades. Isso é bastante importante que se diga. E também, às vezes, a mulher, ela não tem condições, é importante frisar, de se presencialmente até a delegacia da mulher, ela pode registrar o boletim de ocorrência online e, posteriormente, ir até a delegacia da mulher. Aqui já vou aproveitar para deixar dito, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, às 18 horas, e nos finais de semana, na central de flagrantes, presencialmente, né? E a primeira pergunta que você mencionou, que a indagação foi, às vezes a mulher quer retirar a queixa, pode, o processo prossegue mesmo assim. Isso existe. Isso existe, não é sempre que a escolha da continuidade do processo criminal ou do inquérito policial fica a cargo da mulher. Em algumas situações, sim, em outras, mais graves, são crimes de lesão corporal, tentativa de feminicídio. Então, nessas circunstâncias, alguns tipos penais, que a gente chama algumas espécies de crime, independe da vontade da mulher. Teve
Domingo Sávio, o crescente registro de violência contra a mulher ultimamente pode ser acreditado também ao fato de terem tomado maior consciência dos seus direitos e ao aperfeiçoamento do sistema de proteção. A senhora concorda, doutora? Tânia, eu vou pedir desculpas, cortou, foi chegando com atraso, eu queria te pedir para repetir. Sim, sim. Vou repetir aqui, doutora. Do Domingo Sávio, crescente registro de violência contra a mulher ultimamente pode ser acreditado também ao fato de terem tomado maior consciência dos seus direitos e ao aperfeiçoamento do sistema de proteção. Está afirmando, né? Sim, eu creio que sim. O maior número de registros pode decorrer, sim, desse conhecimento que chegou até a mulher, para que não haja uma subnotificação, vamos chamar assim. A gente pensa que diminuiu, quando na verdade não diminuiu, e o aumento, né, em contraponto, ele se deve também por essa situação peculiar que a gente está vivendo, mas fora dela, pelo conhecimento que a mulher tem, de que ela pode registrar a ocorrência, de que ela vai receber ajuda, que ela não precisa temer que ela não vai ter para onde ir, ela vai ficar sem casa. Ao contrário, a regra é que o agressor saia do lar. Se ela não se sentir segura mesmo assim, ela tem direito ao abrigamento. Importante falar isso também, Tânia. Aqui em Cuiabá, a Casa de Amparo, que é o abrigo para mulheres vítimas de violência, continua recebendo mulheres nos períodos agora de lockdown, de pandemia. Então, o fato da mulher, sem dúvida, pergunta muito do Dr. Domingos Sávio, o fato da mulher, ela saber quais são os direitos dela, ampla divulgação da Lei Maria da Penha, das campanhas que nós aqui no Ministério Público fazemos e tantos outros parceiros, isso dá segurança a anunciar. Tem mais comentário aqui, doutora. Ó, Maria Aparecida Moraes diz assim: olá, meu nome é Cida, estou acompanhando de Ouro Branco do Sul. João disse, João Delamonte. Hoje, nesse exato momento, um funcionário foi preso, polícia chamada pelos vizinhos, após 4 agressões. Ou seja, os vizinhos podem contribuir, né, doutora? Sim, podem. Eu me lembro de um caso de Guarapuava, uma cidade no Paraná, que foi bastante rumoroso, que foi divulgado na imprensa, de uma vítima, onde o agressor começou a ofendê-la verbalmente e fisicamente na garagem, e eles moravam num prédio, e posteriormente ela foi atirada por ele de um andar do prédio. E ela faleceu, obviamente, e soube-se que alguns vizinhos ouviram a discussão, mas ferir. E a partir desse momento passou a ser divulgado que em briga de mulher, de marido e mulher, a gente mete a colher sim. A gente mete a colher sim, porque nós não podemos ser omissos. Uma omissão pode ceifar uma vida, né? Então, os vizinhos podem denunciar, uma amiga pode denunciar, um familiar pode denunciar. E outra coisa, só um adendo, um parêntese, nessas campanhas que foram feitas, uma dica que foi dada e que eu achei muito interessante para a mulher, de repente, num momento de apuro, ela pediu ela deixar uma amiga ou um parente de sobreaviso. Se não tiver condições de ligar 190, naquele momento, ela já liga para essa pessoa com quem ela combinou, vamos dizer assim, que a pessoa já vai perceber. Então, doutora, a gente pode deixar os contatos, né, os meios, de que forma que as pessoas podem procurar ajuda, podem denunciar, podem, né, procurar essa rede de proteção. Bom, o 190 é um telefone fundamental, né, que é o telefone da Polícia Militar. Nós temos também o 180, que é o da Ouvidoria Nacional das Mulheres.
Desculpe, que é da ouvidoria, 180. E esse número que eu declinei agora, o 33159576, DDD 61, que é da ouvidoria de mulheres em Brasília, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Os celulares dos promotores estão disponíveis no site do Ministério Público. Mencionar novamente que a delegacia ela faz os boletins de ocorrência online para que a mulher tenha, no momento de maior tranquilidade e segurança, poder se dirigir até lá. E também no site do Ministério Público tem o telefone daqui de Mato Grosso da nossa ouvidoria, que também aí, recebendo essa denúncia, repassa ao promotor competente, seja aqui em Cuiabá ou até mesmo no interior. É importante falar que no site do Ministério Público também, se acessar, tem todos os telefones da ouvidoria, os canais, né, que as pessoas podem procurar, fazer suas denúncias. É o mt.mp.gov.br. Então, você pode acessar lá, tem todos esses canais, a doutora falou o 90, o 180, enfim, são muitos os canais e é importante que, né, a gente busque também vizinhos, como a doutora falou, né, poder contribuir aí, oferecer ajuda quando necessário. Doutora, suas considerações para a gente estar encerrando, né, já deu o nosso tempo aqui dessa primeira parte. Olha, eu quero salientar que o Ministério Público é aberto ao público a página do CAU, da Violência Doméstica, Centro de Apoio Operacional da Violência Doméstica. Lá nós temos uma cartilha que é bastante simples, bastante explicativa, que o público leigo que tem acesso, se quiser ler, para poder se orientar sobre o que é violência doméstica, as formas de violência doméstica, é um material bastante interessante. Quero ressaltar que aqui em Cuiabá nós somos 4 promotoras de justiça no combate à violência doméstica, todas comprometidas. Os magistrados com quem nós atuamos também são pessoas empenhadas e comprometidas com a causa. Né? Quero pedir para que as campanhas e vídeos de WhatsApp, qualquer material que chegue até você que está nos assistindo, que seja repassado, que a gente possa fazer uma corrente do bem. Então, repasse, compartilhe no grupo de amigos, no grupo de mães da escola, assim, plantando essa sementinha, fazendo essa corrente, que a gente vai conseguir ter um bom resultado. A questão da violência doméstica, ela é uma questão macro. Então, a gente precisa pensar macro. E quanto mais pessoas colaborando, melhor. Porque eu creio que a próxima geração de casais, justamente diante da informação que estão recebendo, da conscientização, poderão ter relacionamentos afetivos mais pacíficos. E obrigada, doutora, pela sua participação. E agradecer todo mundo que participou de coração. Realmente agradecemos a participação do pessoal, comentando, enviando aqui suas dúvidas, né? A gente pede desculpas pela conexão, a gente teve pelo menos umas 3, 4 quedas durante, né, essa nossa primeira parte. A internet realmente está com, acho que, um pouco de sinal ruim por aqui. Nas últimas lives a gente não teve esse problema e às vezes acontece, a gente não está esperando. Ao vivo é assim, né, doutora? Mas muito obrigada, doutora. Eu vou encerrando com a senhora aqui, tá? Para a gente chamar a nossa próxima convidada, a doutora Ludmila. Muito obrigada. Tchau, tchau, doutora. Tchau para todos. Vou encerrando aqui, então. Doutora Laís. Pessoal, muito obrigada pela compreensão, pela participação de vocês, né? Pela compreensão pela questão da internet. Hoje está um pouco difícil aqui. Mas vamos tentar continuar aqui. Ó. A doutora Ludmila, ela está online aqui. Já vou mandar o convite para ela, para a gente continuar o nosso
esse nosso debate, né, sobre esse tema que tem tanto preocupado. A doutora Ludmila, boa tarde. Boa tarde, Tânia, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vinda para a gente continuar falando sobre esse tema. Nós encerramos agora com a doutora Laís, a gente está com um pouquinho de problema no sinal. Vamos tentar aqui, se a gente conseguir, a gente vai levando. Caso Claro. não dê, a gente, né, para e vê outra alternativa. Doutora, a gente estava falando sobre os meios das pessoas procurarem ajuda, sobre este cenário. E aí eu gostaria de começar a senhora falando sobre esses tipos de violência. A doutora Laís até fez uma pequena explanação em relação à violência, que ela não é só a física, mas vários tipos de violência psicológica, ameaça. E nesse período, as mulheres estão suscetíveis ainda mais. Exatamente, Tânia. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do Ministério Público de Mato Grosso para poder vir falar de um tema tão importante, sempre tão importante. Em relação aos temas que já foram tratados pela doutora Laís, também quero agradecer tantas informações valiosas que ela trouxe e quero refrisar o que ela já havia dito, que nós temos a impressão que a pandemia trouxe um aumento da violência, mas na verdade não houve um aumento da violência. Apenas essa violência hoje está escancarada para que todos possam ver. Ela hoje se encontra de uma maneira vista, antes ela era uma escondida. O que, na minha opinião, as vítimas precisam ter na consciência, ter em sua consciência, é que elas precisam levar essas situações de violência ao conhecimento de todos. E a sociedade realmente precisa entender que a vítima precisa de apoio, de acolhimento, de meios de ajuda, de programas de proteção. Você me colocou, Tânia, quais são os canais de ajuda que as vítimas têm hoje em dia? Nós temos aí dois aspectos importantes que nós precisamos mencionar quando nós falamos sobre esse tema. Se a pandemia acabou fechando, acabou diminuindo o centro de acolhimento, os atendimentos físicos, psicológicos de apoio às mulheres que sofrem de algum tipo de aqui, falar alguns canais que existem no Instagram, canais maravilhosos que nós todos podemos acessar. Por exemplo, a promotora de justiça do Estado de São Paulo, Gabriela Mansur, idealizou um projeto que se chama Justiceiras. Há um canal no Instagram que se chama Justiceiras Oficial, e esse canal possui voluntárias. Eu recentemente me inscrevi como uma voluntária, e esse canal ajuda, dá o acolhimento, o atendimento psicológico para as vítimas que são de violência doméstica. Para você ter uma ideia, Tânia, até o acesso das mulheres aos celulares tem sido causa da violência doméstica. Como as mulheres ficam mais tempo, elas acabam aí também sendo penalizadas pelos agressores em razão do celular. Eu acho que deu uma travada. Deu. A gente está conversando aqui online com o pessoal, tendo feedback aqui em relação que está travando bastante, né? E eu até vou pedir aqui para o pessoal que está online desculpas para a gente... Vamos encerrar por hora a live. Eu sei que a senhora tem bastante coisa para falar. Sim. E vamos remarcar esse nosso bate-papo para continuar falando sobre esse assunto, porque está caindo muito e está tendo um pouco de... O pessoal está demonstrando dificuldade para receber essa informação que é tão importante, né? Que vem aí num momento muito importante para a gente falar, acho que a gente não pode deixar prejudicado. A gente tentou trazer até aqui, mas como continua, né, travando, parece agora normalizou, né? Mas aí cai, é bem no meio do raciocínio. Bem no meio do raciocínio e fica bem comprometido. Então a gente encerra por aqui, doutora, agradeço, né? Peço desculpas para quem está acompanhando. E vamos remarcar esse debate para a gente continuar falando e completar, né, essa nossa explanação. Tudo bem, doutora? Tá ótimo, Tânia. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal, por vocês estarem aí nos acompanhando. O Paulo agora escreveu aqui, as imagens e o som estão muito bons agora. Não sei, vamos tentar mais um pouquinho então, doutora? Quem sabe a gente consegue? A gente tem ainda um tempinho aqui. Vamos tentar, vamos ver se dá certo.
a senhora estava falando, doutora, eu acho que a gente poderia falar da questão também do interior, né? Tem dificuldade? É Claro, diferente em relação à estrutura para amparar essas mulheres? com certeza. O nosso interior de Mato Grosso é praticamente o interior do Brasil. A diversidade é estampada a cada 100 quilômetros. Uma cidade, por exemplo, Primavera do Leste, conta com uma estrutura fenomenal, por exemplo, no atendimento de mulheres, e o município de Paranatinga, por sua vez, onde eu trabalho, não conta com essa. Preciso reconhecer que vários colegas no interior vêm desenvolvendo importantes projetos para tentar mitigar essa falta de estrutura no atendimento à mulher. Infelizmente, no interior, nós carecemos de boa estrutura para a execução de algumas políticas necessárias para a proteção da mulher. Contudo, como hoje, mais cedo, inclusive, eu estava falando com a doutora Laís, nós, promotores de justiça, trabalhamos em rede, um fala com o outro. E como eu também havia pontuado para você um pouco mais cedo, no início da minha explanação, a tecnologia hoje oferece que os atendimentos à vítima possam ser feitos também por meio de videoconferência. Então, Tânia, mais uma vez eu coloco aqui o trabalho da Justiceiras Oficial, que já tem atendido várias mulheres. É a sociedade civil organizada contribuindo. O Estado, de um lado, empresas como a Magazine Luiza também tendo o seu papel. Há, por exemplo, nas lojas da Magazine Luiza, o botão de denúncia à violência doméstica, a Avon, a Natura e a Mary Kay, diversas empresas contribuindo aí na melhora desse cenário. Então, os projetos são fundamentais. E no interior a gente vê muitos projetos. Em Primavera do Leste há o projeto Divan, que é desempenhado pela doutora Nayara. Em Barra do Garças há projetos maravilhosos, que são executados pela doutora Ellen. Em Marcelândia, em Comodoro, em Nova Chavantina, os promotores realmente são bem atuantes, apesar da pequena estrutura em algumas comarcas do interior. E até essa atuação com campanhas, a gente viu agora a divulgação da campanha do Sinal Vermelho, né? Muitos também estão aderindo, apoiando. Ou seja, é mais um meio para as mulheres vítimas tentarem buscar esse apoio, doutora. Com certeza. A Associação dos Magistrados do Brasil, por meio de uma mulher, doutora Renata Gil, lançou a campanha Sinal Vermelho, e ela significa colocar um sinal na mão, é uma campanha bastante simbólica. A doutora Renata, o CNJ, a Associação dos Magistrados do Brasil, pedem para que as pessoas tirem foto, tentem propagandear e divulgar essa campanha, para que mais pessoas se conscientizem dessa problemática que é a violência contra a mulher. E não menos importante, Tânia, também há o Dia Internacional da Eliminação contra a Violência Doméstica. É o dia 25 de novembro. Então, o nosso projeto, a partir de agora, é nos prepararmos para o mês laranja. É o mês de novembro, são 16 dias, já há quase 10 anos que essa ação é realizada em todo o mundo. Ela dura do dia 25 de novembro até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E a ideia é o quê? É juntar essa campanha do Sinal Vermelho, outras campanhas que nós podemos executar por meio da internet, até que nós cheguemos no dia 25 de novembro e façamos um barulho maior, para que haja ainda mais repercussão nessa luta. Ótimo. Doutora, então, para a gente já encerrando, o nosso tempo está esgotando, a internet também não contribuiu muito hoje. Vamos reforçar mais uma vez, então, diante de todas essas ações que a senhora explanou, doutora Laís, os caminhos, né? Mas vamos reforçar mais uma vez os meios, né? Para que as pessoas possam, vamos dizer, eu vejo, né, alguém, fico suspeita, como que eu posso agir? Eu vou lá, ajudo, não, a própria vítima, né? Vamos reforçar mais uma vez. Sim, Tânia, claro, isso é muito importante. É importante lembrar, como a doutora Laís já falou, que há o número 180,
que é do Ministério da Família, dos Direitos Humanos. Esse número 180 pode ser utilizado por qualquer pessoa, seja vítima ou não. Qualquer pessoa que sabe de uma situação de violência pode usar esse telefone e fazer a denúncia. Então, esse é um canal muito importante. Lembrando que a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal possui um convênio com os Ministérios Públicos Estaduais e essas denúncias, quando são recebidas pelo Governo Federal, são encaminhadas de imediato para os Ministérios Públicos Estaduais. Aqui no caso da nossa instituição, ela é recebida pela ouvidoria, a nossa ouvidoria, que encaminha para o promotor que tem atribuição àquela denúncia. Além disso, nós temos a nossa ouvidoria no Ministério Público, que tem os números de celulares para receber. Como a doutora Laís disse, todos os promotores de justiça possuem celulares funcionais para poder atender a chamada das pessoas que precisam, das mulheres. No caso de ser final de semana, há o telefone do promotor plantonista. Além disso, há as delegacias, há a polícia militar. Inclusive, eu quero ainda registrar o quão é atuante a Polícia Militar de Paranatinga, uma polícia militar extremamente comprometida, que reflete, sensível às questões ligadas à mulher. Então, Paranatinga, que eu estava lendo hoje, é o município de Mato Grosso com maior extensão territorial, ou seja, o desafio é grande, doutora. É grande. Além de nós termos a população civil que fica em Paranatinga e Gaúcha do Norte, nós temos também as aldeias indígenas, onde há também relatos de violência doméstica, mas aí é um ponto diferente, porque aí nós já entramos em outra discussão, né, etnográfica, do etnocentrismo. Mas, enfim, realmente é um município, é um município com maior extensão territorial e, assim como ocorre em outros municípios, Tânia, possui a cultura tradicional, uma cultura machista. O desenvolvimento precisa ainda ser trabalhado justamente por nós promotores de justiça, que somos aí os intermediadores das políticas públicas e da concretização dos direitos fundamentais. Muito obrigada, doutora, pela sua participação, pelos esclarecimentos. O pessoal aqui está elogiando bastante, comentando que realmente esse tema é muito relevante, merece esse debate, né? Merece ter caso para discussão. A senhora falou, né, da ouvidoria. O site do Ministério Público é o mpmp.mp.br. Logo, né, de início, tem um banner com todos os telefones da ouvidoria, né? Eu vou falar um aqui, que é o 6599-2590913. E o e-mail é ouvidoria@mpmt.mp.br. Além de todos os canais que já foram citados aqui. Então, você pode passar aí para alguém, né, que talvez tenha, né, está vivendo alguma situação e dar a sua contribuição. Doutora, muito obrigada. Obrigada. Nos falamos, Tânia. peço desculpas pessoal aí com as quedas da internet, né? A gente ainda vai ver aí se retoma o debate ou não, como que foi prejudicado ou não, e a gente vai conversando e informando nas redes sociais do Ministério Público aí, né? Que a gente sempre está divulgando todas as ações. Tchau, doutora, muito obrigada. Vou encerrando aqui com